Olá, Rondônia. Olá, Brasil. Nós estamos iniciando o podcast desta semana. Vamos falar de um esporte que a gente precisa entender um pouquinho mais, né? Aqui em Rolim de Moura, aqui em Rondônia, onde será que estão os maiores competidores desse esporte aqui no estado de Rondônia? Será que é só Rolim de Moura, Ariquemes, Porto Velho, de Paraná? Nós vamos falar de kart hoje aqui no nosso Pod Rondônia. Antes da gente começar, queria falar um pouquinho, só para a gente contextualizar aqui. Você sabe que são mais de 300 pistas de karts no Brasil. Quando se fala de kart, quando se fala de Fórmula 1, a gente lembra lá no início, né? O cara quando vai lá, quando ele chega no ápice, né? Quando ele chega no topo, lá na Fórmula 1, ele já passou pelo kart, né? Nós temos exemplos, por exemplo, do Ayrton Senna, do Barrichello, do Fittipaldi, da família Fittipaldi, da família Piquet, de alguns desses nomes famosos aí, são alguns, né? Mas é muita gente que pratica, gosta. São anualmente mais de 200 competições em níveis regionais aí pelo país afora. Mas para a gente falar do kart, estou recebendo hoje aqui, o Pod Rondônia recebe o empresário. Ele é empresário, ele é competidor, ele é um dos maiores incentivadores, está, né, desenvolvendo e apoiando esse esporte há mais de 20 anos. Quando começou a pista de kart aqui em Rolim de Moura, o Edilson Codinhoto. Ele é empresário e, claro, a gente vai falar hoje sobre kart. Kart, que é um esporte que eu não sei se fala muito de futebol, se fala muito de vôlei, se fala muito de outros esportes, mas por que será que não falam tanto do kart, né? Edilson, prazer tê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse esporte que realmente é bem bacana, né? Boa tarde a todos aí que estarão nos acompanhando. Tony, saudar pela iniciativa, né, o convite. O Tony, ele me convidou, em 5 minutos ele me ligou. Eu achei que assim, ou eu vinha. Então, o kart, em princípio, como tudo no Brasil, é tido como uma mina de oportunidades, né, para se enriquecer. Infelizmente, o kart ele não foge disso. Inclusive, sob, né, o regimento, né, de confederações, né, que nem sempre contribuem muito para a disseminação, para a popularização da prática do esporte. Então, até 20 anos atrás, havia monopólio de motores, havia monopólio assim como havia monopólio na indústria automobilística, havia também no kart, né? Na onde eram poucas as marcas que produziam, portanto encarecia muito a prática, né? E havia, dentro desse monopólio, a questão dos motores 2 tempos. O motor 2 tempos é uma maravilha, né? Mas a equação dele não é muito boa, né? Custo. Altíssimo. Você fala do custo muito alto. Né? Você conserta um motor 2 tempos, você fica 4 horas consertando, 15 horas brincando. 15 minutos brincando. Né? Então não fecha, essa equação não fecha. Isso não é exagero, tá? Não, mas então... mas por que Porque não tinha opção, né? Não tinha outra opção. Era esse ou esse. E como era legal, chamava atenção, tem muito RPM, faz muito barulho, faz muita fumaça, né? Dá ibope, realmente tem uma adrenalina única, né? Mas isso encarece muito, né? Então, assim, sabe, todo mundo acha bonito, ou achava bonito, todo mundo ficava ali do lado, todo mundo era tentado, né, a estar dentro da pista. A questão é que quando o cara fazia uma conta rápida, ele falava, não é para mim, né? Também foi o meu caso, né? Aqui em Rolim de Moura, o primeiro kart que chegou em Rolim de Moura, do empresário Braulino Zampieri, né?
Esse kart fez história, era um motor 2 tempos. Isso nos anos 96. 96. Mais ou menos 96. 95, 96. Conta um pouquinho dessa história. 96 nós não tínhamos aquela pista bonita que nós temos aqui em Rolim de Moura, né? 96, o kart ele era praticado por iniciativa dos empresários da Rondobras e da Ibara, de Cacoal. Eles encabeçavam e organizavam corridas em torno da praça em Pimenta Bueno, em torno da praça em Cacoal, né? E em torno também de uma praça, não me recordo se era uma praça ou o que, em Ji-Paraná. Vilhena já tinha pista, Ariquemes não tinha ainda essa estrutura de pista, Porto Velho tinha pista. Então veja, ainda com esse custo bastante alto, na década de 90, Rondônia já respirava, né, essa que é as baratinhas, né? Era popularizado? Não era. Era uma elite, né? Eu tenho alguma coisa contra a elite? Não tenho nada contra a elite. Eu só imagino que demorou-se a popularizar, né? Mas hoje popularizou. Olha, ainda existe uma tabela meio Brasil, né? Mas hoje não tem mais os motores monopolizados, não tem mais os motores dois tempos. Não é mais um monopólio, né? Isso hoje a própria CBA democratizou. A própria CBA abriu, entendeu a necessidade de apoiar, de promover eventos com motores 4 tempos, né? Que são motores preparados, adaptados, são motores de máquinas adaptados para o kart. E isso dá uma performance maravilhosa, dá menos barulho, dá menos fumaça, mas é possível que o indivíduo exercite o essencial da prática, que é a pilotagem, né? Quebra menos também? Quebra muito pouco. Quase não quebra. Quase não quebra, né? Então, veja, é o que temos hoje. Essa condição, né, de acessibilidade melhorada, isso é uma realidade. Hoje você pode brincar de kart a um custo médio. Eu vou colocar aí, para você brinca com menos de R$1.000 por mês. Você vai 4 vezes na pista. Você falando sobre a pista, nossa pista aqui, brincar, por exemplo, se divertir com esse esporte, mesmo com a questão do custo e tudo mais, hoje, a pista que nós temos, falando especificamente de Rolim de Moura, nós podemos abrir para os outros municípios, mas para Rolim de Moura, aquela pista que não é só a pista de kart, ela é a pista de kart, mas também tem outras atividades culturais ali, durante os finais de semana, em datas específicas na cidade. Mas mesmo assim, existem tabelas de dias para que possa praticar o kart ali, não? Como é que é dividido isso? Essa pista, ela é uma pista que nasce. Eu vou resumir a história dessa pista. Essa pista nasce em 2004, 2003 para 2004. A partir de uma necessidade e de uma iniciativa na época do governador Ivo Cassol. Foi uma iniciativa dele, junto ao secretário de esportes, o professor Gildo, promover o kart e startar o kart em Rolim de Moura. Assim aconteceu. Quando eles startaram o kart, foi feita uma aquisição, acho que de 12 ou 14 unidades de kart, chassi e motor. Esses equipamentos vieram e no primeiro momento eles disputavam ou brincavam em torno do estádio. Era ali que era feito as corridas. Um pouco antes disso, esses indivíduos que praticavam kart em Cacoal e Pimenta Bueno, eles vinham até Rolim de Moura em ocasiões, em datas especiais, e faziam também algumas festas, eu diria. Era uma festa, porque era uma coisa impressionante, né? Numa época que ter uma bicicleta era difícil, né? Você imagina, não tinha celular,
Então, quando você via um monte de maluco correndo no meio da rua, realmente diversão, era de parar a cidade. Então, era feito em torno do Banco ali na rua do Banco Bradesco, foi feito algumas vezes, e na rua da praça, na rua da prefeitura, né? Aquela rua bem, asfalto bom ali, bem plana. A partir da aquisição dos karts e dessa ideia de ter um grupo de praticantes em Rolim de Moura, foi então que começou-se a respirar, Rolim de Moura começou a respirar o esporte, né? Através dessa prática desse grupo, que eram motores 6,5 HP, já 4 tempo, né? Para poder durar mais, quebrar menos e ter adesão de mais praticantes. Quando a pista ela é lançada no local que ela está hoje, ela tinha dimensões bastante reduzidas e, em princípio, ela atendia a um projeto para pista de caminhada. Pista de caminhada. Então, o projeto inicial não era para o kart. Exatamente. Né? Tiveram que fazer uma adaptação ali. Exatamente. Então. Ela veio como pista de caminhada. Para esse momento, para esses karts, foi suficiente. O pessoal brincou, se divertiu. Quando foi em 2004, 2005, 2006, quando foi em 2003, 2004, houve vamos dizer assim, um intervalo, né? Houve eu acho que ficou 1 ano ou 2, se eu não estou enganado, sem ter campeonato, né? Que foi um momento que o pessoal que apoiava, né, as lideranças, eles ascenderam aí ao alto escalão, né, do poder. Em 2005 e 2006, os poucos que sobraram praticando, né, que ainda tinham os brinquedos e estavam ávidos por levar para a pista, se juntou por iniciativa do finado Alonso, Dedé, e Misael Alonso, e promoveu-se os campeonatos de 2005 e 2006, ali, na pista do jeito que ela era. Coincidentemente, né, quando foi, uma vez que concluiu esses 2 campeonatos, foi o último campeonato, inclusive foi o meu primeiro campeonato, 2006. Eu estreio no kart, no mesmo ano acaba o kart, em Rolim de Moura, em virtude de uma obra na margem do Rio Anta. Essa obra foi uma obra necessária, um projeto interessante, e ela interditou a pista, porque havia movimentação de máquina, material, e a caminhada ficou mais ou menos, mas o kart não tinha como praticar. Então, nesse momento, havia um fortalecimento do grupo Digi Paraná para fazer o kart ganhar corpo e funcionar novamente. Mas com motores que na época era uma novidade, motor de moto no kart. Mais uma adaptação. Motor de moto no kart, motor RD. Deu certo, dá certo. Hoje não funciona mais por ausência de qualidade em componentes. Componente vital para que esse motor permaneça funcionando, ou para ele que desenvolva a performance de regime de funcionamento ali no extremo, que é o pistão. Não tem pistão de qualidade. Não existe pistão de qualidade. E o pistão aguenta 40 minutos e tem que ser substituído. Então, você põe em risco o motor o tempo inteiro e ali ficou inviável. Então, em 2007, os pilotos de Rolim de Moura, todos, né, ou eram eram 9 no grid, tinha mais alguns que estavam por ali, que não tinha kart e tal, juntando dava uns 12. O fato é que 5 indivíduos, ou 6, foi praticar o kart no cartódromo de Ji-Paraná, no campeonato que se desenvolvia a partir de Ji-Paraná, tido como estadual, né, que era disputado na pista de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena.
Cacoal não tinha pista ainda. E a gente foi para lá, assim, tipo, o pódio, a gente quase sempre fechava o pódio. Então, os pilotos de Rolim de Moura iam lá para essa competição de Paraná com os outros. A gente quase sempre fechava o pódio. De três posições ali, 2 a gente garantia. Bom, isso foi bom, né? Enquanto a questão dos motores e a reposição de peças funcionou. Até que chegou um momento que não tinha mais como. Enquanto isso, Rolim de Moura estava estagnado. Né? Por conta das obras lá. Por conta das obras. A história é bem longa. Se você quiser, depois a gente volta nela. Então, mas aí, somente depois que encerraram-se as obras da canalização, aí foi refeito a... Então, aí quando... Chegamos na pista. Aí vem a pista e as obras. A gente fez o quê? A gente improvisou brincar só do lado de cá. É quase que uma meia pista. Meia pista, exatamente. 400 metros. A gente foi e improvisou. Existe um tamanho? Mínimo. Tem que ser um tamanho mínimo? Existe? Tamanho mínimo. A nossa pista tem um tamanho mínimo. 801 metros. 801 metros. É. E antes vocês corriam ali antes? Aí a gente improvisou para 400 metros ali e aí a gente permanecia usando a pista para treino, no caso do kart, né? A população sempre se valeu do espaço e isso eu acho que é o que conta e é o que do ponto de vista de coletividade, a maioria, sim, a população. A gente também, como população, a gente tem parentes, tem amigos que vão, que usam o espaço para diversas práticas que não o kart. Muito bem. Mas nunca, não existe, depois que normalizou, que ampliou a pista para os 801 metros, não houve não existe briga entre quem só caminha, faz a caminhada ali e o pessoal do kart. Isso não acontece. Pois vamos lá. Aí, quando a pista, nesse período, a gente teve um desafio grande, haja vista que o ajuste da pista, né, para condicionar em níveis satisfatórios de segurança a partir do desafio que era, porque é a única pista, talvez no mundo, que tem uma ponte. A de Rolim de Moura. Você está entendendo? Não existe isso. Aquela ponte não foi para atender pista de kart nem uma pista de caminhada. Aquilo ali é uma outra história, né? E a pista foi plantada ali, né? Os nossos telespectadores vão imaginar por quê. Então, veja, para se encontrar o equilíbrio, ajustes suficientes, necessários para a prática do esporte, já kart no caso, já considerando a evolução dos motores ou a novidade que seriam os motores de moto adaptados no kart, feito um planilhamento, a gente identificou que a gente precisaria no mínimo de 250 metros, né? 250 metros, parece pouco, né? Mas é de asfalto, né? Para que a gente pudesse rever alguns pontos, né? Reduzir velocidade aproximando da ponte, redefinir a reta para garantir uma área de boxe. O foco era a segurança. Na saída e entrada da ponte teve que redefinir o traçado. Um detalhe interessante, isso que você está falando, porque assim, dá a impressão, quem está de fora, parece uma coisa simples, mas existe todo um trabalho técnico ali para entender isso que você falou, a questão de saída, chegada, de curvas e tudo mais, né? Ok, veja, é física, né? E assim, o brinquedo, ele é pequeno, mas ele é mais que um brinquedo, né? O kart é mais que um brinquedo, ele vai além. Ele pode, inclusive, ser uma arma, como um veículo, né? Agora, veja, quando você traz isso para um ambiente de prática, né, e de desafio, né, é preciso que o espaço ele atenda minimamente. Claro, existem regras, né, e existem níveis de segurança
satisfatórios. Porém, é necessário espaço. Né? Então, não existe como, no espaço que a gente tem, o que deu para fazer foi feito. Né? A gente levantou muro, a gente colocou alambrado, a gente fez recuo, a gente redefiniu curva, a gente travou um pouco mais o traçado, justamente para que, espontaneamente, naturalmente, o grid ele se comporte, entendeu? De maneira a não ser perigoso. Né? Garantindo segurança para quem está praticando e para quem está assistindo. Corretamente. Para não virar uma frustração, para não virar uma decepção aí, ou uma coisa que é para ser uma diversão se tornar um problema. Essa trajetória eu diria, construção ou reconstrução ou reforma, né, o ajuste do espaço para a categoria vigente, que foi essa categoria de motores de motos no kart, foi uma coisa assim muito, sabe, foi um teste digamos, não de paciência, mas um teste de realmente se era aquilo que a gente queria e se realmente nós estávamos, sabe, com tempo e com, sabe, querendo se sujeitar, né, a algumas, inclusive, quase humilhações. Então, vejamos, foi um período muito crítico na economia da cidade, entendeu? Na questão política, e era uma área, né, talvez a melhor área de lazer da cidade, que estava sendo enterrada viva, né, a partir dessa obra ali. Então tinha uma importância muito grande, né? E a gente sabia exatamente que a gente poderia, né, atingir esse resultado. O peso disso, né, a gente tinha certeza, tinha convicção. Mas muita gente preferiu desistir, outros, né, não quiseram pagar para ver. Então, quando em 2006, um documento cedido pelo município foi feito, e esse documento ele demandava de uma agremiação mínima de indivíduos. A gente, através do Ademar, da FANA, a gente movimentou junto ao executivo, esse documento foi nos dado, esse documento tinha várias cláusulas, esse documento foi apresentado às pessoas, aos adeptos, né, na época do kart. Muita gente já tinha desistido, porque nós já estamos falando de 2000 e... A gente ficou de 2006 a 2015. Sem poder praticar. Sem uma pista. Sem pista. A gente ia correndo nas cidades vizinhas. Porém, quando a gente lê o documento para o pessoal, e tinha as obrigações, e aí muita gente disse o seguinte: olha, dinheiro em coisa pública eu não ponho. Eu tinha assinado o documento, eu falei, bom, eu também dinheiro não tenho, mas a vontade é grande. Eu vou seguir, né? Então, veja, aí teve, né, nós promovemos corrida em Jaru, né, para poder selar a aliança com membros, né, do governo, do DR, que lá residiam, né, foram promovidas 3 corridas lá. E essas alianças surtiram efeito, foram algumas viagens em Porto Velho, surtiram efeito no momento em que o César Cassol, ele é alça prefeito, e ele topa o desafio, falou que dependendo do município a gente põe o DR para fazer a parte dele, e finalmente a gente consegue, né, depois de 7 anos, 2007, 9 anos, né, de espera, que a pista, né, que a base ali, o plano base, né, que seria os alargamentos, né, o novo traçado, seja entregue para a população, né? E agora eu vou entrar nas regras, né, de uso do espaço. O espaço, ele é um espaço pensado para uso coletivo. Inclusive já está sendo copiado em outros municípios,
né? Significa que foi feito no caminho certo, né? Compreende? Então, veja, a partir do valor de uma área daquela, a partir eu diria, da função vitrine que tem uma área daquela, né, você não pode imaginar ela está servindo uma tribo apenas. Ela pode servir, né, para N, eu diria, práticas. Dessa forma, quando nós temos a área para atender o kart, a gente precisa cuidar da segurança disso. Então, a gente precisa continuar, entendeu? Dando, né, os rumos do que fazer e o não fazer. Exemplo, no momento em que teve esse intervalo, a gente teve casos das pessoas inocentemente plantarem árvores do lado da pista. Compreende? Parece um gesto singelo, né? Mas é letal. É letal, né? Uma árvorezinha de 10 centímetros, ela quebra uma perna, ela quebra um indivíduo no meio, né? Se o indivíduo, dependendo da velocidade que ele bater. Então são esses caprichos, né, que a gente consegue, né, implementar, né, e entrega a pista, né, para a população nos dias de semana, né? Todos os dias da semana a pista é para a população. Para qualquer atividade cultural, artística, sim, esportiva, né? Sim. Então a população é a maior agraciada com o espaço. E a gente, lógico, né, a gente requer o espaço em dias vésperas de corrida, sábado e domingo, né? E o feriado a gente negocia. Mas está lá, a gente também pode usar no feriado. E aí tem um divisor de águas que a partir de 2015, aí já é um outro motor. Já não é mais aqueles todos que a gente falou. Já é o 400 cilindrada. Estacionário adaptado. Esse é um motor muito interessante, porque ele é capaz de promover, eu diria, satisfação e desafiar o piloto, seja o piloto mais leve até o piloto com mais de 100 quilos. Porque o equipamento todo, ele pesa 95 quilos. Sem o piloto. Exatamente. Então, quando você pega numa condição de relação peso-potência, você botar um piloto de 100 quilos em cima do equipamento de 94, é óbvio que ele vai ter dificuldade de competir com um piloto de 50 quilos. Para isso existe uma categorização? Existe a categoria, existe o laço de peso, entendeu? Que é para equilibrar isso. Agora, é necessário que esse motor que está embarcado na máquina, que o kart ele é disponibilizado, chassi é uma indústria, motor é outra indústria. Compreende? E aí são N motores e N chassis. Sendo um motor 400 cilindrada, você consegue equilibrar bem isso, né? Você consegue dar propulsão suficiente, saída de curva, velocidade média, torque e RPM, né? Porque a roda do kart é muito pequenininha, né? Então você tem que ter RPM constante e você precisa de torque, né? Porque você imagina. Sobre essas mudanças, você está falando agora do motor 400 cilindradas, né, que você falou. Ok. Mudou muito a questão de velocidade, é claro, se a gente for falar em questão de performance do motor, mudou lá do 3 tempo para hoje, não tem nem como comparar. Mas houve muitas mudanças, no caso, por exemplo, de velocidades, do que era alcançado naquela época e hoje com esses motores mais potentes? Você tem, por exemplo, nos motores 2 tempos que eram praticados naquela história que eu contei que o pessoal corria em torno das praças em Pimenta Bueno e Cacoal, aqueles motores eram refrigerados a ar. Eles já são disponibilizados hoje com refrigeração a água. Isso deu a eles uma sobrevida, né? São motores que quebram menos hoje. A questão é que quando você embarca um kit de refrigeração, uma bomba de água e mais, né, todo um apetrecho ali, o equipamento continua se tornando um equipamento preço médio alto, né? A questão da velocidade, existem motores, existem tecnologias que realmente surpreendem, né? Isso tudo vem de fora do Brasil, né? A gente é consumidor disso, né? Não que não tenhamos indivíduos bons, indivíduos com iniciativa,
A questão é que produzir no Brasil é caro. Vou falar vou pedir pro Edilson tomar um gole de água na nossa aguinha gelada aqui na caneca do nosso Pod Rondônia. Estou conversando com Edilson Codinhoto, falando de kart em Rolim de Moura, falando de kart em Rondônia. Edilson, você falou no início ali, tinha uma média ali de 11, 12, 13 pilotos, né? Participando inclusive das competições lá em Ariquemes, em Jaru. Isso. Né? Cacoal, em Ji-Paraná Bueno, também no início, né? Quando houve aquele período. E hoje, como é que está? Quantos pilotos nós temos hoje? Existe o campeonato municipal? Como é que está essa relação de competições e competidores hoje em Rolim de Moura? Pois bem, a gente teve uma dificuldade, um desafio grande, que foi provar a viabilidade do espaço. A gente teve que provar a viabilidade do espaço. A gente teve que provar a viabilidade do espaço e a gente teve que provar que era possível fazer a prática, ou praticar o kart, promover um campeonato com equilíbrio, né, com, eu diria, custo médio baixo, né, com transparência, né, sem picaretagem, né, sem vantagem, né, para A ou B. E como isso é feito? Motores sorteados. Então, em 2019, foi feito o primeiro campeonato sorteado de Rondônia, né? De motores 400 cilindrada, motores 4 tempos, que foi uma iniciativa, né, a partir das experiências que eu tive, né, na onde a gente via muita, insatisfação, muita decepção, muita frustração, muita reclamação, né? E as pessoas eles estariam praticando o esporte movido por grana, dinheiro. Então era um outro nível de competição, né? Havia o pessoal que pilotava e havia o pessoal que disputava quem gastava mais, né? Isso nunca foi esporte, né? Isso tem outro nome, né? Então, com os motores 400 cilindrada, motores 4 tempos sorteado, você equilibra a disputa, né? Claro que vai restar o chassi, porque aí ficaria difícil para a organização, né, disponibilizar chassi, isso tem um custo. E o chassi conta muito também. Mas o motor igual, né, o motor idêntico, o motor produzido no mesmo preparador, a mesma preparação, né, o motor novo, equilibrou bastante. Então, em 2019, a gente teve a presença de alguns pilotos de outras praças, entendeu? Para a gente compor o nosso grupo. E foi dado o pontapé, né, que foi o primeiro campeonato com motor sorteado, disputado no novo traçado, na nova pista, que foi batizada de Rolim de Mônaco. Rolim de Mônaco. Por causa daquela ponte, né? E... Tá aí uma coisa que eu não sabia. Essa é o nome ali da pista? É uma alusão ao desafio que é pilotar em Mônaco. Certo. Né? Que de fato é um desafio você pilotar em Rolim de Moura, né? Você tem trechos de muito alta velocidade e você tem trechos de baixíssima velocidade. Então você equilibrar a relação é muito difícil. E o equipamento sente muito, força muito o equipamento, né? E hoje nós temos então quantos pilotos hoje? Nós temos competição hoje em Rolim de Moura? Pois bem, aí a gente vem num crescente, mas a pandemia bagunçou. Então olha só. Parece uma odisseia, né? Quando veio a pandemia, a coisa desandou também, entendeu? Você sabe que não podia aglomeração, não podia... o esporte ficou... Dispersou todo mundo o esporte ficou em quinto plano, né? A regra era viver. E aí nós reagrupamos a turma agora em 2023. A gente começou a movimentar em 2023. 2024 a gente já fez alguma coisa. Campeonato, sim. E em 2024, através, né, de eu diria, uma reivindicação do Lucas, que é o nosso parceiro, que parecia algo inatingível,
Mas a gente já tinha uma justificativa, né, e a gente tinha uma solicitação por parte do poder público que era melhorar a iluminação do espaço. Então a gente estava, às voltas, né, com isso. Porém, o sonho, né, de pilotar à noite, né, que parecia muito distante, estava mais próximo do que a gente pensava. Claro, desde que a gente botasse a mão no bolso, né? Então a gente se uniu, né, fizemos aí uma vacona e implementamos um sistema de iluminação no espaço que funciona das 8 às 23. Às 23, parcialmente, ele é desligado automaticamente, entendeu? Então o espaço permanece iluminado a noite toda e nesse intervalo ele tem uma iluminação complementar que permite que a prática do kart seja feita. Hoje é melhor praticar o kart durante o dia, no final de tarde. Ninguém mais quer andar de dia. Não quer mais. Ninguém mais quer andar de dia. E agora com a pista iluminada, né? Aí nós tivemos um boom de adeptos. Em 2024, nós tivemos um boom de adeptos. Nós estamos falando de mais de 15 indivíduos que passou a praticar o kart em apenas um ano, todos de Olinda de Moura. Todos de Olinda de Moura. Isso para o esporte é excelente, né? Eu vejo como um resultado, né, de ações assertivas, né, de transparência, né, de trabalho bem feito. Nós estamos falando de colheita, ok? Depois de toda aquela odisseia. É correto, exato. Então hoje nós temos, na última competição, foi a terceira etapa, nós estamos já às vésperas da quarta etapa, vai ter mais 2 etapas, além de vai ter mais 3 etapas, né? Tivemos 3, vamos ter mais 3, nós estamos no intervalo da terceira para a quarta. Encerra isso em dezembro ou não? Novembro. A gente reuniu ali, a gente contou, tinha 33 karts. Tudo de Olinda de Moura. Isso é muito bom, né? É um momento. Eu quero crer que esse seja um momento de prata, né? E que a gente viva ainda um momento de diamante aí, que eu acho que é ter 50 indivíduos no mínimo. Né? E tem espaço para todos, né? Edilson, essa quantidade que você falou que hoje pratica, né, e participa do campeonato, né? Você falou que está na terceira, né? Terceira para quarta. Terceira para quarta. Todos que começam, terminam ou durante o caminho, aqueles que vão ficando para trás na pontuação, vai desistindo ou seguem até o final? Essa questão, ela pode ser minimizada. A gente tem feito alguns experimentos no intuito de que o indivíduo ele tenha um compromisso com o grid, um compromisso com o esporte, e não apenas um compromisso com a imagem ou com a vitória ou a derrota dele. Porque começar o campeonato. Exatamente. Então a gente tem feito aí pagamento de inscrição antecipado. É possível que seja implementado a ideia de copas, né? Então você faz, cada etapa é uma copa, e depois das copas todas você pega um apurado dos resultados e aí você acaba identificando o melhor, o primeiro e o segundo e o terceiro da mesma maneira. Não necessariamente você tem que colocar o campeonato ponto corrido, entendeu? Para não dar esse sentimento de que, tá tudo perdido, o que eu vou fazer lá? Né? A gente também tem feito premiação em 2 níveis, né? Então a gente premia um primeiro grupo e um segundo grupo. A gente vai primeiro ao quinto, depois primeiro ao quinto novamente, compreende? Nós temos em Olinda de Moura categorias. Quais são as categorias? 6,5 HP é o 200 cilindrada, o 400 cilindrada força livre e o 400 cilindrada graduado. O que significa isso? Graduado o graduado são os motores sorteados. É outra coisa. Esses são os motores sorteados. Esses motores o piloto não leva para casa. O piloto leva o chassi, os pneus, entendeu? A indumentária de segurança dele, né? E participa de um sorteio, os motor. No dia, através do sorteio, você
pega o seu motor, vai lá, monta o seu equipamento e faz a corrida. E para treinar, já que você falou que tem que ter esse sorteio, como é que o cidadão faz para treinar se o motor está É guardado importante lá? que ele tenha um motor reserva. Esse para treinar. É necessário. Se o sujeito realmente pretende ser competitivo e ser bom piloto, ele precisa praticar, entendeu? O treino. Não tem como ser diferente. Não tem como você ir lá só para competir. A maioria está indo lá só para isso, né? Só no dia. Mas olha... Não é o ideal, né? O ideal é treinar. Eu acho que está um pouco preguiçoso, né? Talvez o salário está pouco, o patrocínio está baixo. Edilson, outra coisa. Aqui é o quê? Uma associação de... Estamos falando de uma associação. Uma associação. Hoje nós temos liga, nós temos o que mais? Federação? Como Federação Rondoniense. Está sendo cogitado o nascimento da Federação de Automobilismo, no caso de Rondônia. Não tem, então. Parece-me que já está nascendo. É um movimento que está acontecendo em Porto Velho, uma iniciativa no pessoal de Porto Velho. O fato é que se nós formos listar, né, se tratando de automobilismo, ou a gente for buscar material, né, para tanto, a única coisa que se pratica com 4 rodas, entendeu, em velocidade em Rondônia é kart. Né? Agora, se isso vai ser bom para o kart, o tempo dirá. Hoje nós temos, você citou, por exemplo, o momento em que Rolim de Moura, os competidores iam lá para Pimenta, para Cacoal, né, competir lá em Ji-Paraná. Você falou de 2 provas lá, 2 ou 3 provas lá em Jaru. Exato. Mas hoje, onde é que está o foco, onde é que está o centro? Tirando o Rolim de Moura, que você já citou aqui. Porto Velho permanece por uma condição de proporção, né? Porto Velho tem 517 mil habitantes, então você tem há muito mais grana, né, para brincar, né? E eu acho que Porto Velho tinha que estar muito além do que está hoje, né? Nós estamos falando de uma cidade como Rolim de Moura, que tem 62 mil habitantes, nós estamos praticando kart em 30 e poucos indivíduos. Se nós pegar essa proporção, Porto Velho hoje tinha que ter 200 kartistas, no mínimo. No mínimo, né? Mas Porto Velho é uma questão, eu diria, meio caciquismo, né? Tem alguns caciques. Uma outra coisa, Edilson, em relação, por exemplo, quando a gente vai falar desses circuitos aí, eu até vendo alguém comentar alguma coisa sobre a questão das pistas, né? Você já falou da nossa pista aqui de Rolim de Moura, 801 metros, 801, 801, né? 801 metros. Eu não sei se existe melhores pistas ou não, ou é questão de metragem, ou é questão de traçado hoje. Como é que a gente pode falar, se a gente fosse falar de pistas hoje de kart? O piloto, essas de Rondônia, por exemplo. O piloto, né, o ditado diz que o piloto ele gosta de curvas, né? Ele prefere curvas, ele prefere realmente ambientes que desafiem, entendeu? Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, né? Do cérebro e do braço também, né? O que ocorre? A pista ela pode ser sentido horário ou anti-horário, né? A pista, a partir de um período que você pratica, né, horas de prática na mesma pista, você fica muito bom nela. Talvez seja por isso que o pessoal de Rolim está treinando um pouco, já conhece a pista. Exatamente. Exatamente. Então, você fica muito bom. O equipamento, inclusive o equipamento, ele já fica, né, quase que ajustado ali, né? Vamos dizer assim, agora, ocorre, por exemplo, Cacoal, nesse contexto todo da nossa fala, a gente se falou um pouco de Cacoal. Cacoal ela tem uma pista de kart interessante, é uma propriedade privada. Ela não é mais dos donos que construíram. Essa pista, no auge dela, talvez foram 5 ou 6 anos de prática, né, na onde a gente participou de competições e fizemos algumas festas por lá. É uma pista, em Rondônia, talvez a pista mais profissional que temos.
ela tem mais de 1.200 metros, ela é uma pista de média alta, né? É uma pista, para você ter uma ideia, ela comporta até treino de moto. É uma pista bem diferenciada. Existem regras para a construção de pista, né? Regras do que é o mínimo e o que seria o máximo. Por incrível que pareça, a reta de uma pista de kart tem um máximo de metros, porque senão o motor extrapola o giro. Compreende? Quando você me perguntou, eu vou citar a velocidade dos equipamentos. No Brasil, hoje, o kart mais rápido que disputa no Brasil, ele desenvolve de 170 km por hora. Tá? É um motor de 45 HP. Relação peso-potência, 45 HP em 96 kg. Nós estamos falando de um automóvel com 700 cavalos. Seria por aí. E existe na Europa uma coisa chamada superkart. Ele desenvolve 270 por hora. Aí já é quase um... A nossa pista... a nossa Fórmula 3 aí já. É impressionante. Muita velocidade. É impressionante. Dá medo de assistir. A nossa pista, na configuração que nós temos hoje, com esse motor sorteado, a gente desenvolve velocidade máxima acima de 110, talvez. E nos motores 2 tempos, a nossa pista é possível passar de 120, próximo de 130. Eu tenho mais 2 perguntas, Edilson. Uma delas geralmente eu faço essa pergunta no início, mas hoje eu deixei para a parte final. Você contou a história do kart aqui em Rolim de Moura, mas não contou a tua história. Você pilota ainda? Você é só dos bastidores, deixou essa parte de pilotagem, ou você continua correndo, competindo normalmente? Como é que você passou a gostar dela? Eu gosto demais disso. Eu costumava dizer que tudo que tem motor eu tinha fixação, ou tenho fixação. Eu acho que algum TDAH, entendeu? Alguma coisa assim, autismo. Tá. Eu sou o guri sentado numa bicicleta, né, de chinelo, depois de um dia de trabalho, querendo me aproximar do kart, que tinha chegado na cidade, que era o kart do Braulino. Esse kart, eu acho que eu passei noites sonhando com esse kart. E não é brincadeira, não. Mas depois que já que você tocou nesse assunto, depois que você ficou adulto e tal, e teve a oportunidade de correr, você chegou a pedir para ele para dar uma volta no kart dele ou não? Então, esse kart, na época, era o Chiclete, que era o mecânico desse kart. Então, eu lembro que tinha o Rominha, o Tolote, da Madeireira, o Rominha da Moto Motores, e o Braulino Zampierre. E tinha a galera da moto, né, e o Chiclete, que cuidava da manutenção ali desse kart. Então, assim... você sonhando com o kart. Era impossível, né? Era impossível. Eu tinha 96. 96 eu tava com... Gente, quantos anos que eu tava? Sou de 77, 87, 10 anos. 20 e poucos anos. Não, menos, né? 76? Não, é 77. 77. 87, 10, 94... 17. Exato, 16, 17 anos. Mais ou menos isso. Eu não tinha acesso direto, né? E eu verificava assim, como era uma coisa bastante cara, é inimaginável, né, que eles iam deixar um estranho dar uma volta naquilo. E eu acho que foi até bom. Porque se eu ando naquele negócio, não sei se tinha dado certo. Naquela época não tinha a possibilidade de ter o piloto de testes, né? Eu acho que eu ia testar o poste. Mas aí começou ali essa ideia, né? Essa vontade. Correto. Aí, eu imaginei, falei, caramba, então eu vou ter que trabalhar e arrumar um jeito de comprar um para mim, né? E assim fiz. Aí eu trabalhei bastante, a vida seguiu. Eu assistia todas essas corridas aí. Tem uma história interessante que na época, quando o pessoal que disputava as corridas de Pimenta, Cacoal, o pessoal da Ibara, da Rondobras, eles vinham fazer aqui o evento em Rolim de Moura, no mesmo local foi promovido umas corridas de bicicleta, né? E eu lembro que eu corria de bicicleta, né?
eu imaginava que eu já estava quase pronto para o kart, né? Pois bem, quando eu consegui ter tempo, e financeiramente poder andar de kart, eu já estava com 29 anos. Então eu estou com 48, tem 19 anos, né, que eu consegui adquirir meu primeiro kart e consegui ter esse contato, essa experiência. E digo para você que assim, é muito além do que uma prática esportiva. É muito além. É um contexto de disciplina, de aperfeiçoamento dos níveis, eu diria, de segurança, direção defensiva, né, de habilidade, ultrapassagem, convivência com situações críticas de risco, ou de emergências, entendeu? Que você pode vir a ter numa BR. Tudo isso o kart te prepara. O kart é o local que você pode errar. Uma vez feita a habilitação e você estando com um automóvel numa BR, você não tem, às vezes, duas chances. Né? Uma de errar, outra de... Né? Uma de viver, outra de aprender. Não tem. Você pode dar muito errado, pode dar muito ruim. No kart você pode errar. Você pode pegar o equipamento, entendeu? E dominar o equipamento. Ou seja, você pode sugerir que o equipamento desafie você e você retome o controle dele. É um risco controlado ali. Né? Você tem um certo controle. Você tem um ambiente, né, que favorece isso. Porém, né, essa condição de você brincar com ele, de você ter o domínio e o controle sobre ele, porque é isso que a gente busca, ou seja, um equipamento que te desafie e você tenha o controle dele. Né? Que você coloque ele aonde você quer, na velocidade que você quiser, no momento que você quiser e saia do outro lado ileso. Né? Então, eu digo que uma vez eu até pensando, né, sobre essa questão, eu imaginei, eu acho que todo indivíduo que fosse fazer a habilitação de automóvel, ele devia ter, né, no pacote de habilitação dele, no mínimo umas 3 horas de kart. Umas 10 horas de kart seria interessante. Eu asseguro para você que esse indivíduo, ele perderia, sabe, aquela coisa que anestesia diante de uma situação de risco. Ele teria mais noção de aproximação, ele teria segurança, ele saberia que o equipamento, quando você desenvolve a habilidade de dirigir, de pilotar, é muito mais seguro do que um cavalo. Por quê? Porque ele só vai fazer o que você pedir. Tá certo. Edilson, para nós encerrarmos, você já falou sobre a possibilidade aí de se criar em breve, existe essa ideia, né, de se criar uma federação, né? Está nascendo, já está nascendo, já praticamente nasceu. Então, assim, mas assim, para nós encerrarmos, eu te pergunto qual seria o teu como é que você pensa, vamos dizer, eu não vou dizer sonho, né, mas imaginando assim o futuro do kart, Rolim de Moura, Rondônia, a chegada dessa federação, mais adeptos à prática do kart, como é que você pensa, como é que você imagina daqui a alguns anos, como é que vai estar esse esporte, especialmente em Rolim de Moura? Pois bem, há exemplo de todas as vezes que o esporte acendeu e apagou, né, nas cidades que praticam esse esporte, e a gente sabe por que isso aconteceu. Eu digo para você que, assim como diante de um problema complexo que é a nossa sociedade, que tem aquela fala que diz assim, faça o melhor seu dentro da sua casa. Né? Faça o que você de melhor puder fazer, entendeu? Junto dos seus. Porque isso você consegue fazer. Né? Mais que isso, você pode querer opinar, mas você não tem como fazer. Eu acredito assim, o que nós fizemos até então em Rolim de Moura, ou o que nós estamos hoje praticando através de hoje, com o crescimento, né, através também do crescimento de alianças, de indivíduos, né, diretamente ligado, com interesse também direto pela permanência, pelo crescimento, pela passada de bastão, ou seja, que é o pai que passa para o filho, que vai passar para outras gerações.
A gente precisa continuar cuidando da transparência, da lisura nas competições. As competições, elas precisam ser um ambiente em que todos se sintam numa real condição de competir de igual para igual, né? E com a certeza de que aquilo será entregue, né? Não será só uma propaganda, não será só entendeu? Não vai estar usando o coleguinha, né, para poder promover, né, A ou B. Então isso até então deu certo. Isso tem que ser cuidado. Isso é o que faz a diferença, eu te asseguro. Aonde teve queda, né, substancial, aonde teve reincidência, né, de kart cresce, kart abaixa, kart desce, vamos dizer assim, os níveis de praticante, foi justamente por causa das guerras de ego. Guerras mesmo, guerras de ego. Na onde as pessoas eles perdem a noção do coletivo, né? O coletivo, né, ele funciona por exemplo. Você pode até reivindicar muita coisa, mas você precisa primeiro dar exemplo, né? Em se tratando do crescimento, do que virá, eu acho que nós estamos hoje com a prática do melhor modelo de kart, que é o motor 4 tempos, com os pneus também evoluíram e reduziram bastante o custo. A ideia do sorteado, isso é o que realmente vai ser para os próximos anos. Agora, em termos de sonho, digamos assim, para quem respira, para quem considera e tem a consciência de que você desenvolver, andar em velocidade, não é um ato criminoso. Se fosse assim, o motorista da ambulância não é um ato criminoso. É uma condição, lógico que existem regras, existem limites de velocidade, existem locais e existem locais. Agora veja, você desenvolver a sua habilidade, você praticar isso num ambiente propício, é saudável, né? E a condição do amador, né? O amador que vai para dentro de uma pista, né, para exercitar aquilo, para se divertir com a família e estender essa condição que ele adquire a partir da prática, da repetição, no dia a dia dele no trânsito, é fantástico, compreende? E aí, complementando, em questão do que seria, né, como você diz lá no começo, todos os grandes pilotos, né, eles nasceram no kart, né? Eles ascenderam, mas eles nasceram no kart. E todos eles dizem a mesma coisa. O kart é a coisa que mais se aproxima de um veículo de alta performance. Estamos falando de um Fórmula 1, né? E digo mais, o kart talvez seja o mais difícil, porque Fórmula 1 hoje, por exemplo, você tem tecnologia para todo lado, né? Ah, mas tem a Força G. Tem tecnologia. O kart não tem tecnologia. O kart não tem suspensão. É o braço, entendeu? E a cara, né, no sol. Agora não mais no sol, né, na sombra. Então, veja, para que se atinja, talvez, as etapas, né, que se espera, Rondônia, eu acho que merece, não tenho certeza, merece, no mínimo 2 autódromos. No mínimo 2 autódromos. Vamos começar com um. Beleza, autódromo. Ok? Sim. Sim, é possível, né? Se tem um contingente de indivíduos praticando kart, você pode ter certeza que tem um dobro disso de indivíduos querendo praticar algum tipo de fórmula, né? Ou uma categoria turismo, ou até mesmo uma motovelocidade, né? E Rondônia tem potencial para isso. Praticamente todo o estado, nós somos colonizados, né, por regiões sul. Ali, meu amigo, é adrenalina na veia, né? Aí diz que o Brasil, mas eu acho que isso aí nós herdamos foi dos europeus mesmo. Edilson, foi muito boa a conversa, parabéns pelo trabalho. Você não falou qual é a tua pontuação, como é que você está na pontuação, na classificação do municipal aí? A minha pontuação? Acho melhor eu deixar quieto. Tá certo, então. Mas temos 3 etapas, temos mais 3 etapas, e aí a população
por favor. Quando que vai ser a próxima etapa? Por favor. Gente... Você acredita que eu não considerei essa informação? Só um segundinho que eu tenho aqui. Vou tentar pegar bem rapidinho aqui. Enquanto o Edilson busca aqui pra gente, o nosso Pod Rondônia, para você que acompanha, obrigado a você que acompanha em Rolim de Moura, você que acompanha em Cacoal, em Porto Velho. Aqui nós falamos de esportes, falamos de sustentabilidade, falamos de meio ambiente e falamos de kart. E o Edilson vai trazer para a gente aqui, só para a gente encerrar, quando vai ser as próximas etapas. Nós temos mais 3 etapas, né, para encerrar. Tá na mão aqui, ó. Tá na mão já, né? Isso seria exatamente quando, Edilson, as próximas Estamos etapas? Aqui dia 20 de setembro. 20 de setembro. Sempre Geralmente é um sábado, né? É sempre no sábado, a partir das 16 horas, tá? Tá certo. Então. Rolim de Moura. 20 de setembro, e a etapa de outubro, ela está aí numa redefinição de datas, possivelmente ela vai para o primeiro final de semana de novembro, e isso pode ser que também seja necessária a mudança da data de novembro, que está para o dia 29 de novembro, ou seja, 20 de setembro a próxima etapa. É isso aí. Edilson, muito boa conversa, parabéns pelo trabalho que você tem feito esses anos todos aí. Em outro momento a gente conta mais sobre a história lá do kart, lá que você... não deixaram você ser o piloto de teste lá do... Você vê, rapaz? Tá certo. Mais um abraço, parabéns pelo sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos à disposição, sempre que precisar de informação, ou uma prosa, ou um esclarecimento, ampliação de conhecimento nessa questão como um todo. E você está convidado, né? Você vai ser o nosso piloto de teste, tá? É isso aí. Eu conversei aqui com o Edilson Codinhoto. Eu vou ter que te fazer, eu já ia encerrar, mas vou ter que te fazer. A gente falou sobre a associação aqui de Rolim de Moura. Okay. Você é o presidente? Ok, ainda. O presidente da associação. Não chega a ser uma ditadura, tá? Presidente da associação dos kartistas de Rolim de Moura. RM Rolim de Moura. É isso aí. Então, o nosso Pod Rondônia fica por aqui e a gente se encontra logo, logo. Como eu disse, né? A gente fala de esportes, a gente fala de sustentabilidade, de meio ambiente e hoje nós falamos de kart.